Saudações fraternas a todos que nos acompanham aqui. Está no ar mais um episódio do Cantando a Fé, então sejam todos muito bem-vindos, né? Eu sou a Poliana da Pastoral da Comunicação e é uma alegria chegar até você com mais episódios do nosso Cantando a Fé, né? Ficamos aí de recesso 2 sextas-feiras devido aos feriados, né, da Semana Santa e também feriado de Tiradentes, mas foi bom que a gente aproveitou para rezar, para vivenciar bem a nossa Semana Santa, que foi toda ela muito abençoada, e também para descansar um pouquinho, que é necessário, né, para a gente revigorar as nossas forças. Então já vai caprichando no like aí, que é muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, também muito nos ajuda. Ativa também o sininho de notificações, que assim você não perde nada do que acontece por aqui. No episódio de hoje, eu vou dar dicas de canto simples, né, mas que todo cantor deveria saber. Essas dicas pode ajudar você a melhorar incrivelmente as suas habilidades como cantor, né? Porque são necessárias, a gente sempre deve estar buscando melhorar, obviamente. São truques simples, mas de extrema importância. 99% dos cantores profissionais fazem isso todos os dias, então isso é bom a gente observar. E olha, independente qual seja o seu nível, né, como cantor, essas dicas devem fazer parte, né, da sua vida diária aí, para quem deseja cantar melhor e também para quem quer preservar a sua voz em ótima qualidade por muitos anos. Nós temos vários exemplos aí de cantores famosos que hoje se encontram até impossibilitados de cantar porque lá no começo ou em algum ponto da carreira não cuidaram devidamente da voz e hoje estão aí sofrendo as consequências por não ter cuidado da voz. Olha, então fiquem atentos, a gente empresta a nossa voz para Deus, obviamente, né, com o nosso dom nas nossas comunidades, também nos nossos momentos em família, de descontração, por aí vai. Mas a gente precisa cuidar muito bem da nossa voz, né? E fique atento, nós estamos aí também no outono, que é uma época que já vai preparando aí para o inverno também, temperaturas mais baixas, a gente precisa estar muito atento. Primeira dica é: procure cantar sempre em pé, né, com a postura ereta. Cantar em pé vai favorecer a respiração diafragmática. Então, o que isso quer dizer? Você vai ter mais ar para alcançar as notas altas e fôlego para sustentar as notas por mais tempo. Então, essa postura ereta não vai significar que você tem que ficar aquela pessoa com o corpo rígido, aquele corpo travado, mas sim ter o corpo bem alinhado e pronto para atender suas necessidades de canto. Tem até uma curiosidade. A postura correta para cantar é chamada de postura confiante. Olha, parecer confiante vai te deixar confiante, aí você vai cantar melhor, pode acreditar. Segunda dica: relaxe a musculatura do corpo, principalmente a do tronco. Cantar exige flexibilidade e agilidade da musculatura envolvida na sua movimentação e respiração. Então, se você ficar travado, você não vai conseguir expressar de maneira correta isso. E com certeza isso irá interferir na qualidade da sua apresentação. A sua voz não vai sair, você não vai conseguir alcançar as notas. Então, para soltar a voz, tem que soltar o corpo e também a mente. Relaxe, faça a coisa com concentração, mas não precisa ficar travado. Terceira dica: evite roupas apertadas. Isso é um erro muito comum cometido por alguns cantores, né, que é usar nas apresentações roupas apertadas, né? Pode até parecer chique, né, mas não para aquele momento. Esteja sempre bem vestido, mas não comprometa a sua capacidade de respiração e de movimentação durante a sua apresentação, viu? Vou fazer um parênteses aqui. Claro que na missa, a missa não é show, viu, pessoal? Tô usando aqui a apresentação porque é um termo mais correto, porque a gente tá falando do canto de uma forma ampla, viu? Só para fazer esse parênteses. Então, cuidado com a roupa, que às vezes aperta muita gente e a gente fica, olha, busca o ar, não tem como, porque o tecido às vezes é grosso, tá apertando a gente, fica difícil. Quarta dica: faça exercícios de aquecimento vocal. Já tem episódio aqui, um dos primeiros aqui que eu fiz, tem dicas aí de aquecimento, né, de exercícios para aquecer a voz. Esses exercícios são técnicos, mas um aquecimento vocal é sempre fundamental antes da gente começar a cantar. E muitas pessoas ignoram completamente
esse aspecto, mas não é bom que a gente faça isso, né? Assim, vamos pegar para um exemplo fácil. O jogador de futebol, ele se aquece antes de entrar no campo. O cantor também tinha que fazer isso. Nunca deveria soltar a voz sem fazer aquecimento vocal. Fazendo exercício de aquecimento vocal, você deixa a sua voz pronta para oferecer a melhor performance e evita qualquer tipo de lesão nas cordas vocais. Tem que ficar atento com isso. A voz é nosso instrumento, pessoal. Então, cuidem. Assim que você fizer a sua apresentação, faça o desaquecimento e o repouso vocal. Se a maioria conhece a importância e ainda assim não faz o aquecimento vocal antes de cantar, então não preciso nem falar do desaquecimento, né? Então, o desaquecimento é tão importante quanto o aquecimento, se você deseja ter uma voz boa por muitos anos. O desaquecimento são exercícios técnicos muito parecidos com o que você faz para aquecer sua voz. Mas, o que vai ter de diferente? Eles vão ter uma intensidade menor e são focados em relaxar e descansar a sua musculatura. Então, depois que você desaqueceu, fique alguns minutos em silêncio, não precisa falar nada. E só depois de algumas horas, volte a cantar, né? Isso vai te ajudar a preservar sua saúde vocal para o longo prazo, né? Tem muitos cantores que fazem uso até de chás depois, né? Um chá calmante, né? Adstringente ali para estar limpando aquela região. Então a gente precisa também ter esse cuidado. Sexta dica: tome muita água durante o dia. Essa é uma dica que serve não só para a nossa voz, mas para todo o nosso corpo. No canto, a hidratação da mucosa é de fundamental importância. Por mais que pareça clichê, ainda existem muitos cantores que estão ali iniciando que não sabem a importância da hidratação. Não vou falar dos 2 litros, enfim, como a gente vê aí na internet afora, porque isso aí vai ser de acordo com o seu peso e as suas necessidades. Mas, né, se você é um cantor ou se você é uma pessoa que usa muito a sua voz, tomar 2 litros de água não é nenhuma recomendação, é uma obrigação, é o mínimo que você tem que fazer. Então, tome bastante água, se hidrate. 7ª dica: domine completamente a música que você vai cantar. Como que você vai cantar uma música que você não sabe, né? Isso vai evitar frustrações por insegurança, por timidez, por ansiedade e etc. No caso aí de uma música nova, então estude bem o texto. Entenda bem tudo ali, como que a música é dividida, estrofe, refrão, qual que é o tempo. Isso vai te ajudar também, né, estudando o texto, você vai decorar a letra e vai te ajudar a ter uma segurança maior lá na frente. Então, domine muito bem essa música, que você vai ser muito feliz. 8ª dica: escute sua própria voz. Aí, que essa é uma dica de ouro. Muitas vezes a gente vai cantar e a gente não escuta a nossa voz. Por quê? Porque a gente não reconhece. Então, você tem que aprender a reconhecer sua voz, novos timbres, né? As tessituras, que são aqueles tons graves, médios e agudos, as partes ressoantes. Então, é importante você monitorar a sua voz constantemente. Uma boa dica é você fazer o quê? Pegue seu celular e grave, né, você cantando. Então, preste atenção na sua dicção. Isso também é muito importante. Às vezes a gente engole um R, um S. Às vezes tem algumas palavras que acabam sendo um trava-língua. Então, a gente precisa também faça exercícios para dicção. Isso é muito bom. E aí, depois que você gravar, você vai ver se existe algo que você poderia melhorar. E aí você grava de novo e perceba o efeito da mudança, né? Então, se você está cantando em uma comunidade ou se você canta em um outro lugar e tem um retorno, não hesite em pedir para a pessoa que está operando o som para aumentar o volume do retorno, se você não estiver se ouvindo bem. Você pode pedir também para baixar o volume dos instrumentos, caso eles sejam mais altos que a sua voz. É importante você conhecer isso, porque você ajuda também as pessoas que estão ali na sua equipe. Faz também trazendo isso para dentro das nossas celebrações. As celebrações ficam mais harmoniosas. Então, cabe a você também, cantor,
ter um ouvido bom para, olha, tô percebendo aqui que esse retorno não tá bom. Você pode aumentar para mim, por favor? Joãozinho, abaixa um pouquinho sua guitarra, que assim a gente vai fazendo os ajustes necessários e olha, a nossa participação fica muito mais frutuosa. 9ª dica, procure não comer em excesso. Essa é uma dica boa também. Às vezes, acontece, né? Mas nos momentos antes, né, da sua aula de canto, ou se você vai participar na sua comunidade e tal, é bom que se faça sempre uma alimentação leve e saudável, né? Optando sempre por verdura, legumes, frutas. Então, cantar com o estômago cheio vai trazer uns problemas aí. Por quê? Porque você vai ter dificuldade para respirar adequadamente e não vai cantar tão bem quanto gostaria. E aí a gente faz aquela ressalva também, né? Atenção às comidas super condimentadas e gordurosas. Essas comidas não fazem bem para a mucosa e vão prejudicar o sistema respiratório e, por consequência, vai prejudicar você na hora de cantar. Então, tenha atenção, faça aquela refeição leve. Uma ótima fruta é a maçã, porque ela é astringente, ela limpa a sua corda vocal. Ela também tem esse poder de saciedade, então você vai se sentir satisfeito, não vai ficar com fome. Então, opte sempre por uma refeição leve. 10ª dica, evite coisas muito quentes ou muito frias. Então, não vai exagerar aí na ingestão de bebidas quentes. Eu até falei que tem alguns cantores que fazem o uso, né, do chá, mas assim, é numa temperatura que não agrida o seu corpo, né? Às vezes bebe um chá quente, café, chocolate. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, porque vai estar te atrapalhando. E também tomar cuidado com as mudanças bruscas de temperatura, né? Seja por ingestão de líquidos ou também por fatores climáticos. Como eu já disse, nós estamos aí chegando no outono e a temperatura vai descendo, né? Às vezes, durante o dia tá bem calor e à noite já tá mais frio. Então, você precisa se agasalhar, não deixar que seu corpo sofra com isso. E a mesma coisa também. Chegou em casa, tá um dia muito quente, aí bebe aquela água hipergelada. Ou chegou em casa, está muito frio, bebe aquela bebida muito quente. Isso vai te atrapalhar também na hora de cantar. E é aquela coisa que a gente também sempre sabe, né? Fuja daquele contato próximo com ar-condicionado, com ventilador também. Se possível, aumente a ingestão de água à temperatura ambiente, né? Nada de água muito gelada também, que faz mal. E a 11ª e última dica é: nada de esforços vocais desnecessários. Essa dica é a última, mas é uma das mais importantes para você cantar melhor, né? A não ser que seja um caso de incêndio, por assim dizer, procure não gritar. Evite também falar alto no dia a dia, porque isso te atrapalha, né? Não precisa forçar a sua tessitura vocal. O que é tessitura vocal? É atingir aqueles tons agudos ou graves. Fale no seu tom de voz normal. Então, por isso que é importante você ter esse bom relacionamento com as pessoas da sua equipe. Converse com a sua equipe para que ela consiga te acompanhar no tom mais adequado, né? Eles vão ter que achar, se cair num tom bemol, num tom sustenido, eles vão ter que conseguir achar, né? Isso é muito importante. Claro que quem toca com você também já vai ter um conhecimento ali sobre as notas, mas aí a gente faz até uma observação, né? As pessoas que estão iniciando aí com algum instrumento, né, trazendo violão ou teclado, que é mais comum nas igrejas, fica preso às cifras ou às partituras, né? Às vezes quando a gente pega alguma partitura do inário, tudo, aquela partitura, na maioria das vezes, é feita pensando nos seus intérpretes, né, que cantam ali nos CDs, como por exemplo, Coral Palestrina, de Curitiba. Então, o que acontece? É um conjunto de vozes, tudo ali é feito pensando nas vozes do coral. São muitas vozes também. Aí,
Às vezes pode ser que você vai cantar aquele determinado canto que você usa ali na celebração, que encaixa como uma luva na sua voz. Outros não, pode ser que vai ficar mais baixo, pode ser que vai ficar mais alto. E aí você tem que conversar com os membros da sua equipe. Falar, olha, esse tom aqui pra mim tá um pouco alto, eu não tô conseguindo atingir as notas. Então aí vocês vão ter que conversar. É importantíssimo ter esse diálogo. Porque ajuda também, às vezes, até o músico, o instrumentista, né? Porque ele se desafia. Você olha, essa canção aqui tá em Fá maior, mas a moça está cantando em Ré. Então tem que ver como é que eu vou fazer essa sequência. Então aí também é um desafio, a pessoa vai pegando também as manhas do negócio, por assim dizer, e aí vai ficando tudo mais fácil. Então crie esse diálogo e não force. Se não tá dando pra vocês têm que conseguir identificar o que tá acontecendo e achar o tom mais adequado para sua voz. E uma coisa também importante, é extremamente prejudicial cantar em ambientes de muito barulho ou também sem um tratamento acústico adequado. Não acontece muito nas nossas igrejas, graças a Deus, o pessoal, né, a equipe de música tem a função de sustentar o canto, quem canta é a assembleia, eu já falei isso aqui também. Mas assim, graças a Deus a gente não passa por isso, né, nas nossas comunidades. Mas é igual agora, já vai entrar aí o mês de junho, algumas comunidades se organizam com festas juninas e festas de padroeira, e tem cantos externos, por assim dizer, e é aquele momento que a comunidade pode descontrair também. Agora a gente está mais flexibilizado nessa questão da pandemia, né, graças ao bom e misericordioso Deus. Então fiquem atentos, se você for fazer aí sim uma apresentação, né, na sua comunidade, fica ligado, você vê que tá muito barulho, pode até pedir o pessoal com jeitinho, né? Ou então pede para dar uma aumentadinha também no som ali e ajuda. Por quê? Como eu já disse, gritar não é bom para as nossas cordas vocais, né? Então, fujam de ambientes, cantar em ambientes que tenham muito barulho. Aprenda também a usar o apoio vocal. Isso é muito bom, porque isso vai te ajudar na emissão correta do ar, sem forçar a sua garganta para cantar com mais potência. Então, é aprender a usar mesmo a sua respiração, tudo certinho, que você vai conseguir. Não vamos nos esquecer, a voz é um instrumento musical. Então, cuide muito bem do seu instrumento e não use de forma inadequada, né? Que aí eu tenho certeza que você vai preservar a sua voz por muito mais tempo, você vai poder ajudar a sua comunidade por muito mais tempo, e isso é muito bom. Então, essa foi, né, uma pequena seleção aqui com dicas que são essenciais para ajudar a cantar melhor e também para melhorar a sua voz. Na medida do possível, utilize essas dicas todos os dias, né? Cuide para ficar atento, para tentar obedecer isso aí, porque você vai alcançar seus objetivos como cantor e também vai manter o desenvolvimento constante da sua música. Não desanime, pode ser que você pode estar pulando alguma dessas fases ou pode estar passando por esqueci de fazer alguma coisa, tô com problema, né? Ainda mais agora que tá chegando o frio, como eu falei. Mas se cuide, porque isso é muito importante. A gente precisa de cantores nas nossas comunidades e cantores com o pleno uso, né, da sua voz. Na semana que vem eu volto com mais episódios do Cantando a Fé. Forte abraço, fiquem com Deus.